tarde a todos presentes. Antes de mais, é um orgulho muito grande estar numa casa onde se respira vitória, porque o Brasil habituou-nos a vencer e a Federação Portuguesa de Futebol aceitou este desafio com grande honra e para nós é um grande prestígio estar aqui na Casa do Futebol Brasileiro. Uma outra coisa muito importante é que eu gostava de destacar a qualidade da organização de um evento como este. Isto implica muitas pessoas envolvidas, é um projeto complexo e as pessoas, o que se nota é a vontade, a determinação e a qualidade em tudo o que fazem. Portanto, queria dar uma palavra de apreço e referir que tem sido tudo fantástico mesmo. Depois agora vou ser um bocadinho individualista, porque de vez em quando no futebol também é importante ser individualista, e eu estava um bocado a falar com o São Marcos, a esposa é portuguesa, não é? É do mesmo distrito que eu sou de Aveiro, portanto estamos aqui empatados e eu quero passar a ganhar mais vezes ao Brasil, que o Brasil já me tirou algumas coisas, algumas alegrias. Mas o que é que acontece? O meu pai também nasceu cá. Os meus avós foram imigrantes aqui no Brasil, portanto este momento, além de ser um momento muito importante sob o ponto de vista da Federação Portuguesa de Futebol, é um momento marcante para mim, porque o meu pai nasceu cá, viveu cá até aos 10 anos de idade, portanto, para ele, este é um momento também de grande orgulho. Os meus avós já partiram, mas o meu pai ainda tem a possibilidade de me acompanhar. Pronto, eu vou então, depois desta breve introdução, eu vou dar início então à apresentação. Se deixar, não é? Pronto. Está tudo ok? Pronto. As tecnologias são assim, não há problema. Ok, então vamos falar sobre... Eu, antes de começar a falar em profundidade daquilo que é a identidade de Portugal, queria fazer um pequeno enquadramento. A identidade de Portugal, o tempo de vida é sensivelmente 5 a 6 anos. Quando nós entramos na Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma análise profunda daquilo que era o trabalho desenvolvido, decidimos mudar de paradigma. E mudar de paradigma não quer dizer que tínhamos que fazer uma revolução e colocar tudo ao lixo que já estava sendo desenvolvido. Aproveitámos as grandes referências do que estava a ser trabalhado e colocámos o nosso dedo, fomos de encontro àquilo que são as nossas referências. Ao longo de todo este tempo, nós decidimos, sob o ponto de vista estratégico, nos mantermos calados durante 3, 4 anos. E porquê isso? Porque é importante vocês perceberem isso. Porque nós entendíamos que toda uma base teórica, construída em experiências que todos nós fomos acumulando da estrutura técnica, somos todos diferentes na estrutura técnica, toda aquela base conceptual que nós entendíamos ser importante para o crescimento do futebol, necessitava de quê? De referências práticas. Necessitava de quê? De termos experiências em contextos de excelência, e para nós, europeus, contexto de excelência passa por participar com regularidade em campeonatos da Europa, sub-17 e sub-19, como o Erasmo referiu, e também em campeonatos do mundo sub-17 e sub-20. Há aqui uma decalagem que vocês depois vão notar entre aquilo que é a participação nos campeonatos do mundo sub-17 e sub-20, mas eu queria fazer esta introdução para perceberem que nós nestes últimos 4, 5 anos, com aquilo que são as nossas experiências, decidimos estar em interação e mais próximos do público em geral, porque a nossa aproximação às associações, aos clubes, que dão corpo também àquilo que é o desenvolvimento de futebol, essa foi muito próxima, e o Erasmo disse isso, da importância de estar próximo dos clubes, das associações, por toda uma identidade de treino que têm, por toda uma organização de jogo, o que é que perspectivam em termos de crescimento para aqueles jogadores, essa comunicação ser próxima ajuda muito na tomada das decisões. Inclusivamente foram faladas em questões também sob o ponto de vista comportamental, que por vezes também nos pode levar a tomar decisões de estar connosco ou não estar. Porque nós, eu vou referir mais à frente, nós queremos um jogador que goste muito de ganhar, que tenha paixão por praticar o nosso jogo, mas que seja sustentado em valores. Então, vamos...
O que é que nós vamos então falar? O que é a identidade de Portugal? O que é que pretendemos? Quais são as suas principais referências? Como é que desenvolvemos essa identidade de Portugal? Esta será a primeira grande parte da apresentação. Depois encontra-se subdividida em 6 partes. A nossa identidade de jogo. Eu aqui, como vocês devem de entender, eu já estou a ver, olha, eu só na introdução já demorei 4 minutos. Alguém já me deve estar a dizer despacha-te, porque senão não vais conseguir apresentar. Mas pronto, eu depois vou acelerar. Vou colocar um bocadinho de intensidade. Vou falar sobre estes 6 aspectos, mas como devem de entender, são grandes ideias. Depois, aqui no debate, todas as questões que me possam colocar, totalmente disponível. Sobre o que é que pretendemos para a nossa forma de jogar, qual é o perfil do jogador para pertencer às seleções nacionais, a nossa identidade metodológica, e aqui passa por responder o que é que treinamos, como é que treinamos e porquê é que treinamos. São estas 3 grandes questões. A identidade do treinador, porque o treinador, para pertencer às seleções nacionais, tem que ter determinadas competências, porque se não as tiver, não pode estar connosco. Da mesma forma que selecionamos jogadores, selecionamos treinadores. A identidade tática ou estratégica, que passa por perceber aquilo que são as grandes referências comportamentais do adversário, e vou explicar em que é que nós nos baseamos para perceber melhor o adversário, e já passa aqui uma ideia. A nossa preocupação é sempre muito grande connosco. Esse é que é o nosso foco. O adversário, bem como um acrescento àquilo que são as decisões da equipa e dos jogadores, e nunca de forma a condicionar aquilo que é a nossa ideia, até porque nós costumamos dizer assim de uma forma muito simples: quem se adapta ou quem leva a adaptação ao adversário perde a sua capacidade de ação. Pronto, esta é uma ideia que nós transmitimos aos nossos jogadores. E depois a identidade organizativa, e até foi bom ter uma conversa com o Marcos há pouco tempo, porque quando nós falamos em identidade organizativa, falamos na nossa relação com o exterior e o que é que fazemos na nossa casa. Qual é o investimento que atualmente fazemos para conseguirmos ajudar os nossos jogadores a crescer? Porque nós precisamos de uma direção, de uma parte administrativa que acredite no nosso projeto. Isso é fundamental, que acredite no nosso plano estratégico de desenvolvimento de futebol. Então, nós fomos inicialmente perceber o que é que era Portugal. E surgem daqui 3 grandes ideias. Portugal foi sempre um país que foi à descoberta, que procurou novo conhecimento, que procurou deixar a sua marca por onde passou. Portugal tem outra referência para nós importante, são os vínculos que Portugal tem ao futebol. Temos conseguido ganhar algumas coisas, temos conseguido estar presente com regularidade nas grandes competições, e temos uma coisa muito boa, que acontece também no Brasil. Os miúdos, quando nascem, em vez de colocarem a bola na mão, colocam a bola no pé. Isso é uma grande vantagem. E eu espero que não chegue, como um colega apresentou ontem, que eles, em vez de estarem com a bola no pé, pegam no telemóvel. Porque quando as coisas começarem a caminhar nesse sentido, possivelmente a paixão que todos aqui temos pelo futebol, as coisas vão ficar, e já estão, infelizmente, demasiado robotizadas, demasiado mecanizadas. Parece que os jogadores acabaram de sair, agora alguns em série, de uma fábrica. E nós não queremos esse tipo de jogador. A nossa grande imagem que nós damos, nós queremos um jogador que tenha plasticidade, que tenha criatividade, que seja capaz de expor a sua identidade de uma forma livre. E, portanto, os nossos jovens, quando estão connosco, e é este vínculo profundo que nós queremos que eles tenham ao futebol. Depois, os resultados, eu já falei. Passando então, este é um aspecto para nós muito importante, é o investir na inovação, estar sempre à frente, e um bocado o Erasmo apresentou o Sports Code e o iScout. São 2 tecnologias que nós utilizamos, são 2 ferramentas muito importantes naquilo que é o desenvolvimento e naquilo que é perceber o nosso jogo. E também tocou, eu ia falar mais à frente, mas falo já agora, que é a tal base de dados. Em Portugal, nós na seleção, nós temos uma coisa que se chama PGS, que é Programa Global das Seleções. O
Programa Global das Seleções, além de incluir uma área técnica, inclui uma área administrativa e uma área ligada à medicina. Ou seja, são 3 áreas. Claro que isto tem sempre passwords para acessos restritos em função da informação, onde tudo é colocado e onde o engenheiro Fernando Santos, que é o treinador da Seleção Nacional A, se quiser perceber qual é o rendimento do Rubén Neves em sub-15, que é o capitão, que ele atualmente é sub-19 e é o capitão da equipa A do Porto. Se ele quiser perceber o rendimento do Rubén Neves, consegue perceber quantas observações é que o Rubén Neves teve, se ele, a primeira internacionalização, quando é que aconteceu, depois são cortados vídeos por momentos do jogo, etc., que permite perceber todo o trajeto do Rubén Neves. Portanto, o investimento na inovação, na organização, no culto de trabalho. As pessoas têm que gostar de trabalhar, têm que gostar de se envolver, têm que gostar de participar. E, portanto, nós colocamos ali nasce e renasce. Porque o que nós somos hoje está muito bom, é excelente, mas amanhã queremos ser diferentes. Respondendo então à primeira grande questão. O que é a identidade de Portugal? A identidade de Portugal, nós costumamos dizer que é a articulação harmoniosa e fluida daqueles 6 grandes pilares. A identidade do jogo, do jogador, a identidade metodológica. Quando um destes pilares, quando uma destas dimensões começa a tremer, toda a identidade de Portugal pode estar em causa. E é pelo potenciar permanente de todas estas 6 dimensões que nós acreditamos que vamos ajudar a desenvolver o quê? Equipas e jogadores que nós queremos que cheguem à Seleção A. E esse é o grande objetivo da identidade de Portugal. É levar a que as equipas sejam cada vez mais fortes, porque as equipas ajudam à afirmação dos jogadores, como os jogadores também ajudam à afirmação das equipas. Portanto, é este equilíbrio entre equipa e jogador que nós acreditamos que vai levar a que os jogadores cheguem melhor preparados à seleção A. E para vos dar um exemplo, nós temos 2 jogadores da seleção sub-19 que não participaram neste apuramento para o Campeonato da Europa na Alemanha, que é o Rubén Neves e o Renato Sanches, que ambos jogam com muita regularidade nas equipas A dos clubes que representam, neste caso é o Porto e o Benfica, e já estão na Seleção A. Quando medimos aquilo que é o trabalho, aquilo que é o desempenho dos nossos treinadores, das nossas equipas, não se mede exclusivamente por ganhar um campeonato do mundo. Eu perdi um campeonato, eu e toda a estrutura, perdemos um campeonato do mundo para o Brasil na Colômbia. Após prolongamento, o Oscar estava muito inspirado, portanto decidiu fazer um hat-trick. A nós ainda nos corta o coração, mas a verdade é uma. Gostávamos muito de ganhar, queríamos formar a ganhar, mas em momentos não é possível. Mas ter jogadores como estes, que vêm connosco desde o sub-15, em que chegam ao sub-17 já com 30 ou 40 internacionalizações, chegam ao sub-19 já com 50 ou 100 internacionalizações, estão claramente preparados, se lhe derem oportunidades, porque tem que dar oportunidades, tem que acreditar nos jogadores, estão preparados para ajudar as equipas e estão preparados para ajudar a nossa seleção A. Depois é uma questão de timing e de decisão. Avançando então, respondendo à próxima questão, o que é que pretendemos com a identidade de Portugal? É uma frase um bocadinho forte, mas é isto mesmo que nós procuramos. É ser consistentes, ou seja, é a capacidade de ter elevados desempenhos permanentemente. Depois, na excelência específica, o que é que isto está relacionado? Está relacionado com a nossa forma de jogar. Nós queremos que os jogadores tenham o nosso perfil, nós queremos que os nossos jogadores, as nossas equipas, sejam os relevados que calquem, nós olhamos, ele pode estar sem camisola e nós sabemos que ali está a marca de Portugal. E depois falamos em equipas, jogadores e treinadores, porque os nossos treinadores têm que ser também consistentes. Os nossos treinadores têm que tomar decisões de qualidade, com regularidade. Não podem hoje decidir bem, amanhã mal, decidir bem, amanhã mal. Ou seja, é toda esta globalidade que tem que estar presente para o sucesso.
Depois, aquele passo ali é muito importante nos contextos nacionais e internacionais. E eu vou contextualizar isto. Nos contextos nacionais, porquê? Porque nós os técnicos da formação, que é do sub-15 ao sub-20, somos 12 no total e nós acompanhamos permanentemente os jogos dos nossos jogadores. Portugal, enquanto o Brasil é o quinto país maior do mundo, se calhar Portugal, São Paulo, o Estado de São Paulo é maior do que Portugal. O que é que eu quero dizer com isso? Nós somos um país relativamente pequeno e permite que os 12 treinadores nacionais façam um acompanhamento por todo o país. Nós estamos a falar em 900 km por 300. Pronto, se o Brasil é dos maiores, Portugal é dos mais pequenos. Estamos aqui em polos opostos, mas temos muita coisa que nos une, isso é que é importante. Então o que é que acontece? Nós estamos permanentemente a acompanhar o desempenho dos nossos jogadores e queremos verificar quando vamos ver um Porto Benfica em iniciados que são sub-14 ou sub-15 ou em juvenis ou outro jogo qualquer, queremos verificar se eles são capazes de ter um bom desempenho, um bom rendimento nesse contexto, que os leva a estarem connosco. E depois perceber se o desempenho deles se mantém no contexto da seleção nacional. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Resumindo, é que o enquadramento ou os contextos que nós sistematicamente avaliamos dos nossos jogadores é no contexto do clube, onde estamos muito próximos, e nos contextos internacionais. Avançando, então. Eu vou ter que puxar atrás, que ele anda um bocadinho mais rápido do que o que eu pensava. Pronto. É isto aqui. Quais são os princípios de referência da identidade de Portugal? Nós estamos aqui, tem 7. Vai ser difícil eu tocar em todos, porque já estou a ver, tenho 27 minutos e vou ter que acelerar. E quando nós falamos ali, formar jogadores inteligentes e eficazes. Eu acabei de ver na apresentação anterior a palavra inteligência permanentemente referida. Para nós, a inteligência é a base de tudo. Quando nós começamos a ver a tomada de decisão de um jogador, primeiro tem os sentidos a funcionar, os nossos olhos, o que eles veem. Há jogadores que veem coisas realmente diferentes. Nós muitas vezes dizemos em jeito de brincadeira, há jogadores que veem um filme diferente. É verdade, também tem lá a carga genética presente, isso aí nós... Agora, em que percentagem é que essa carga genética está presente em cada um dos jogadores? É difícil de perceber isso, pois é o contexto que vai ajudar a potenciar o que ele traz com ele. Depois, treinar e jogar uma lógica comum, ou seja, o nosso treino tem que permanentemente replicar aquilo que queremos para o nosso jogar e depois no jogo nós vamos nos confrontar com aquilo que é o desempenho da equipa, se elas são capazes de materializar aquilo que treinaram. Ou seja, entre o treinar e o jogar há uma relação muito, muito próxima. Depois, aquilo, procurar ter sucesso sempre a vencer e a vencer. Nós queremos vencer, como eu referi anteriormente, sustentado numa boa organização de jogo e em valores. Porque ganhar, nós vamos querer ganhar em todos os jogos, seja contra quem for. Agora, como desenvolvemos a identidade de Portugal? Operacionalizando em especificidade a nossa identidade de jogo. E quando fala operacionalizar em especificidade, o que é que nós queremos dizer com isto? Desde que inicia o treino, até o momento que o treino termina, tem que ter sempre coisas daquilo que é a nossa forma de jogar. Mas é desde o primeiro segundo. Nós costumamos utilizar um feedback para os jogadores, muitas vezes no início do treino. Posso-vos dizer, sabem quantas vezes é que os nossos jogadores... E atenção, quando eu vou utilizar o contraste, não vou dizer que o contraste está mal, porque eu até nós achamos que o futebol é diversidade. Nós não podemos andar à procura de eu quero fazer uma cópia. Nós em Portugal costumamos dizer de uma forma simples, qualquer cópia acaba por sair fuleira, acaba por sair fraca. Não queremos. Queremos ser nós próprios, com a nossa identidade, com tudo que eu referi anteriormente. Nós costumamos utilizar assim uma coisa que dizemos assim,
olha, agora no início do treino, logo no primeiro segundo, corram nas posições. Ou seja, os nossos jogadores não correm à volta do campo. Os nossos jogadores, até o correr, tem que ser específico. Nós muitas das vezes libertamos os jogadores no campo e eles, pela forma como correm, nós sabemos, por exemplo, que o nosso interior tem que fazer grandes movimentos verticais, tem que ter capacidade de recuperação posicional. Isto aqui nós queremos já ver presente logo desde o primeiro segundo. Porquê? Porque queremos que o cérebro, que ainda há pouco, e eu falei das tomadas de decisão, primeiro nós observamos, depois vem cá o cérebro para nós tomarmos uma decisão e só depois é que executamos. E este primeiro e segundo passo, ele é desenvolvido quanto mais vezes nós conseguirmos que o treino potencie essa identidade. Pronto. Depois, este ponto aqui para nós é muito importante, eu vou estar algum tempo neste slide, que é interpretando as necessidades de cada equipe e de cada jogador. Há transversalidade naquilo que é a forma de jogar entre os escalões sub-15 a sub-20. As grandes ideias do jogo, elas estão presentes nesses escalões todos. Mas agora nós percebemos que a manifestação da qualidade desse jogo não é igual em todas as gerações. Posso-vos dizer que a geração da Colômbia era uma geração em que o tempo de construção de jogo era muito curto. E chegou à final com 0 golos sofridos. Ou seja, era uma equipa claramente que a defender se sentia confortável, ao contrário da Nova Zelândia, que era uma equipa que era capaz de ter a bola o tempo que fosse preciso. Ou seja, nem todas as gerações conseguem que o jogo se expresse da mesma forma, mas têm as grandes referências do jogo, elas têm que estar lá presentes. Qual é a ideia que nós damos em termos daquilo que é a nossa concepção? Cada equipa tem uma vida própria. É essa a grande ideia que nós damos, sustentado naquilo que são comportamentos transversais. Organizando uma dinâmica específica de esforços, e quando falamos em esforços, nós falamos sobretudo, e em articulação, e entre esforços de uma dimensão cognitiva e de uma dimensão mais orgânica. Qual é o impacto que aquele treino pode colocar ao jogador, sob o ponto de vista cognitivo, sob o ponto de vista daquilo que é concentração e sob o ponto de vista fisiológico. E é nesta articulação, e eu vou utilizando sempre a palavra, muitas vezes, interação, articulação, porque é nisto que nós acreditamos. Nós acreditamos muito mais naquela ideia do Edgar Morin, que eu depois também vou dizer um bocadinho mais à frente, em que o todo é superior à soma das partes. Nós não andamos nas partes, nós andamos permanentemente no todo. Agora, andamos em níveis de complexidade diferenciados, andamos em escalas diferenciadas, podemos andar numa escala individual, podemos andar numa escala setorial, intersectorial e etc. Onde é que eu queria chegar aqui então? Toda esta articulação para nós é fundamental quando tomamos decisões, quando construímos. Eu sei que aqui a palavra, até porque eu estudei na USP em 2000, vivi meio ano no Brasil, foi uma aprendizagem fantástica e cá vocês utilizam muito a palavra microciclo, não é? Pronto. Nós utilizamos uma ideia diferente, nós utilizamos morfociclo, está relacionado, mas ao mesmo tempo quebra com aquilo que é um paradigma antigo, que está ligado muitas vezes à periodização convencional. Se nós olharmos há 50 anos atrás, nós víamos que a estruturação de uma semana de trabalho, hoje era o físico, amanhã era o técnico, amanhã era o tático, hoje era o físico, era o técnico, e o físico acabava por comandar toda a estruturação. Nós não estamos nessa linha orientadora, para nós existe tudo na globalidade. Quando construímos o morfociclo, e esse morfociclo pode ser diferente em função das competições. E passando já para o ponto seguinte, os contextos de intensidade. E o Brasil aconteceu isso. Nós, na Colômbia, em 19 dias, fizemos 7 jogos. Os jogadores portugueses tiveram um jet lag. Altitude, quantas vezes jogamos em altitude? Nunca. Foi a primeira vez que jogamos em altitude na Colômbia. Agora fizemos uma coisa. Procuramos antecipar cenários.
fomos para dentro de câmaras hipováricas no Centro de Alto Rendimento, em Lisboa. Ou seja, nós procuramos também evitar a novidade. Do ponto de vista metodológico, isso também é uma referência para nós importante, evitar a novidade. Tudo que consigamos replicar, replicamos. Foi isso que nós fizemos, porque os nossos jogadores não têm essa possibilidade. E depois, o Brasil também sofreu do mesmo, foi a aclimatação, onde estávamos em Cartagena das Índias com 32 graus, onde vou mostrar aqui umas imagens que defrontamos a Argentina, e de repente fomos para Medellín, que passou a 16 ou 17 graus, com níveis de umidade mais baixos, e jogámos a final em Bogotá, já em altitude, com 8, 9 graus, estava muito frio, e quando falamos em contextos de intensidade e concentração superiores, é isso que eu me quero reportar. E quando estávamos a falar em exemplos práticos para sustentar aquilo que pensávamos, este é um exemplo concreto disso. Depois, dinamizando ações que potenciem os seus diferentes intervenientes. Está aqui o Vítor Pereira, já confidenciei isto com ele, à mesa, que foi, vou dar aqui um exemplo e posso depois dar mais, se vocês assim o entenderem, que é, agora na preparação para o Campeonato do Mundo da Nova Zelândia, foi proposto a articulação entre a equipa de arbitragem que ia estar presente no Campeonato do Mundo da Nova Zelândia, que foi o Artur Soares Dias, e que possibilidade é que tínhamos ali do árbitro participar connosco. Posso-vos dizer que foi uma experiência fantástica, foi a aproximação dos nossos jogadores cada vez mais aos árbitros, porque os árbitros contribuem para a intensidade do jogo. Os árbitros contribuem para a intensidade do jogo. Aquele árbitro que permanentemente quebra o jogo, onde o tempo útil de jogo de uma primeira parte, em vez de ser 30 minutos ou 31 minutos, que era aí que nós queríamos andar, temos tempos úteis de jogo de 21, 22 minutos. A culpa não é só dos árbitros, a culpa também, por vezes, é dos treinadores, que utilizam determinadas estratégias, a culpa também é dos jogadores pela postura com que assumem a competição. Portanto, toda esta identidade de Portugal quer fortalecer não só os jogadores, as equipas, mas também todos os outros intervenientes que nela participam. Avançando. Agora vou ser um bocadinho mais sintético, até porque vem de seguida um vídeo para quebrar um bocadinho o gelo. Respondemos àquelas 4 questões anteriores, a nossa identidade de jogo. A nossa identidade de jogo, de uma forma muito resumida, tem que promover felicidade. Tem que promover felicidade a quem a pratica e a quem a assiste. E depois pretendemos o quê? A harmonia, a fluidez, muito mais do que a divisão. Agora, sob o ponto de vista pedagógico, por vezes nós fazemos esta divisão e para nós esta harmonia entre aquilo que nós designamos destes 6 momentos de jogo. A organização ofensiva, defensiva, as transições, que são momentos muito curtos, que pode variar, umas vezes 6 segundos, outras vezes 7, outras vezes 12. Nem sempre é fácil medir o tempo das transições e as bolas paradas. E depois é aquilo que nós colocamos por fora. Tem que haver um grande compromisso e uma paixão muito grande. Nós costumamos utilizar uma frase do Steve Jobs que é bastante interessante na nossa perspectiva, que é esta, que se calhar vocês até já conhecem: faz o que ama e ama o que fazes. Essa frase para nós marca muito daquilo que é jogar a Portugal. Então depois falamos da identidade do jogador português. As 6 grandes ideias que nós vamos à procura quando avaliamos um jogador são estas aqui: caráter, ambição, técnica elevada, inteligência de jogo, velocidade e agressividade. A inteligência de jogo já acabei por falar há pouco. E depois, o que é que nós depois queremos nesta inteligência de jogo? Que seja, além de uma inteligência individual, que eles sejam capazes de transformar isto numa inteligência coletiva. O que é que eu quero dizer? Que os 11 jogadores sejam, em momentos, capazes de pensar a mesma coisa perante problemas que lhes aparecem, mas, ao mesmo tempo, tenhamos aqueles jogadores que são capazes de sair fora da caixa.
Tínhamos aqueles jogadores selvagens, que eles próprios vão buscar coisas que nós não estávamos à espera. E o treino, e eu depois vou falar isso mais à frente, o treino não pode condicionar isto. Há uma frase do Confúcio que ele dizia assim: se queres fazer, tens que fazer. E ele muitas vezes onde é que tem que fazer? Vocês sabem, é o treino. Só o treino é que permite uma densidade. No jogo eles vão ter uma, duas oportunidades. No treino eles têm possibilidade de fazer milhares de vezes. Portanto, o treino é o espaço onde nós conseguimos modificar comportamentos. Depois de tocar na questão da velocidade. Quando aparece ali velocidade, nós queremos, sobretudo, referir à velocidade da decisão, à velocidade com que analisa os problemas do jogo. Agora, o jogador, se puder ser capaz de ser rápido a chegar às zonas de finalização, quando a bola lhe cai nas costas de um defesa central, se puder ser rápido, é melhor do que ser lento. Só que há jogadores que, por vezes, são lentos nesse deslocamento, mas é aquilo que eu dizia um bocado, já estão a ver um filme diferente. A bola está a sair, eles já estão claramente no espaço. Mas para eles verem um filme diferente, nós também podemos transformar isso. É pelo treino. Costumamos aqui dizer uma coisa muito importante da velocidade, é que queremos que os nossos jogadores joguem com acelerador e travão de mão. Uma das coisas que mais nos apaixona é quando a equipa tem capacidade de desacelerar, parar mesmo. Muitas vezes, em termos de feedback, nós vemos assim no treino: parem, vejam o jogo, não vejam só assim, vejam assim, fiquem tranquilos, vejam o jogo. Mas nós queremos mesmo que eles parem, porque a nossa intensidade é muitas vezes uma intensidade diferente da que vem nos livros. É uma intensidade de corre, 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 salta, vai. A nossa intensidade é a capacidade de gerir esses ritmos. É a capacidade de dizer, agora temos que acelerar e a seguir nós vamos ter que parar. E a seguir aceleramos e agora paramos mesmo o jogo. Porque isto depois entra naquilo que eu não falei há pouco, que é os nossos princípios de jogo. Nós queremos equipas que tenham capacidade de alterar os ritmos de jogo. E alterar os ritmos de jogo, muitas vezes, pode ser pelo lado coletivo, pode ser pelo lado individual, e muitas das vezes são os nossos alas que têm isso, mas isto vai entroncar no lado... Faltam 5 minutos. Diz que é grande pressão. Eu, infelizmente, não sou muitas vezes assim pressionado desta forma. Gostava. Tenho que falar mais. Senão vou apanhar. Pronto. E depois, a velocidade é um bocadinho isto. É a capacidade de alternar ritmos de jogo e por aí fora. Deixa-me concentrar outra vez. A agressividade passa precisamente por uma imagem que nós costumamos dar, é que os nossos jogadores só podem olhar para o chão quando é para beijar o símbolo das esquinas. Em todos os momentos, nós queremos que os nossos jogadores sejam olhos nos olhos. Olhos nos olhos. E isso foi uma das grandes coisas que nós conseguimos transformar, porque nós sentimos inicialmente em todo este processo alguma timidez. Porque o povo português é diferente do brasileiro e é um povo um bocadinho mais reservado, um bocadinho mais distante, etc. E por vezes falta essa... Eu não chamo isto de arrogância, chamo mesmo agressividade, no sentido de querer olhar, ser melhor, ir à procura de mais. Nós sentíamos isso. E nestes últimos anos as coisas têm sido melhoradas, modificadas e os nossos jogadores cada vez estão a interiorizar mais isto. A nossa identidade metodológica, aquilo foi muito rápido, mas eu já acabei por falar, é a interação entre as 4 dimensões do rendimento, entre a dimensão física, técnica, tática e psicológica. O nosso treino tem que permanentemente contemplar esta interação. Nós não treinamos hoje físico, amanhã técnico, amanhã tático, não. Nós trabalhamos tudo em conjunto, respeitando aquilo que é a manifestação do jogo. Nós, quando vemos o jogo na sua totalidade, ele não nos aparece assim cortado. Ele aparece-nos em interação. Respondendo então a estas 3 grandes questões, o que é que nós treinamos? Desde o início ao final do jogo, treinamos a nossa organização de jogo. Por que é que treinamos? Para aperfeiçoar o desempenho.
E pode ser numa escala individual, setorial, intersectorial ou coletiva. E quando falamos em aperfeiçoar desempenho, vimos como, respeitando as interações que eu já referi, dos diferentes momentos de jogo, os 6 momentos de jogo e das 4 dimensões do rendimento. Queremos isto, no fundo, tudo casado e não divorciado. Pronto, vamos então avançar. O que é que temos que avançar? Depois eu posso... Pronto. Estes são os 7 grandes princípios orientadores da nossa forma de treinar. Vou pegar aqui no das propensões. O que é isto das propensões? É a capacidade que os nossos exercícios têm que ter, porque nós não temos muitos exercícios. Eu vou-vos dizer, em 2000 eu levei uma carrada de livros de São Paulo para Portugal, pronto, e por aí fora. E cheguei a levar alguns livros dos 300 exercícios, dos 1000 exercícios. Cheguei a levar. Inicialmente até vi. Só que depois a prática veio claramente me dizer que esse não era o caminho. Pensa o que é que tu queres para o jogo e cria os teus exercícios. Portanto, atualmente na Seleção Nacional não existem o livro dos 1000 exercícios, nem nós queremos ter 1000 exercícios. Nós estamos a falar em 18, 20 exercícios, que depois colocamos algumas variáveis de evolução, que é assim que chamamos em Portugal, que leva ao desenvolvimento dos comportamentos que nós queremos. E posso-vos dizer, são exercícios que são transversais, do sub-15 ao sub-20. Com o que é que nós jogamos? Jogamos com a complexidade, colocando mais oposição, menos oposição, o tempo de esforço, o tempo de recuperação, jogamos com isto tudo. E depois jogamos com aquilo que eu disse anteriormente, com a vida própria de cada equipa. Porque se há equipas que necessitam mais umas coisas, há equipas que necessitam mais outras, porque todas as equipas têm potencialidades e fragilidades. Compete ao treinador ser inteligente para perceber isso. E as propensões é isso, é os nossos exercícios terem capacidade de que os comportamentos que nós queremos em jogo apareçam com muita regularidade. Se nós queremos trabalhar transições, que são mudanças de comportamento permanentes, capacidade de pressão após a perda da bola, os nossos exercícios têm que fazer com que estes comportamentos estejam presentes permanentemente. Depois, vou pegar no último também, da descoberta guiada, que também gostamos muito. Muitas das vezes nós, quando apresentamos os exercícios aos jogadores, na nossa perspectiva, os exercícios devem de encaminhar para determinados comportamentos, mas não lhes dizemos os comportamentos que eles têm que ter. As soluções, o exercício deve ser capaz de promover esses comportamentos e eles têm que ir à procura das soluções. E depois, uma coisa muito importante, é que raramente paramos o exercício. Muito raro. Deixamos o exercício fluir, identificamos, vamos dando pontualmente um ou outro feedback individual. Quando estamos a falar em exercícios coletivos, olha, ajusta ali, atenção aos apoios, tens de ter maior capacidade de pressão e por aí fora, mas comunicamos com os jogadores dominantemente nos tempos de recuperação. Aí sim, comunicamos com os jogadores, transmitimos as grandes ideias positivas e aquelas que são a aperfeiçoar. Pronto, isto eu já fui falando, vou ter que avançar. Agora vou apresentar este exemplo aqui. A geração de 95 teve na final, no Campeonato do Mundo, na fase final do Campeonato do Mundo da Nova Zelândia, para vocês terem a ideia do percurso. Começou cá com um estágio em 2009, 2010, em sub-15. Sabem atualmente quantos estágios é que fazem a seleção sub-15? O Erasmo se calhar esteve lá, tem informação privilegiada. Atualmente fazem 5 estágios de preparação e um estágio competitivo. Ou seja, estamos a falar em 5, 6 anos e as coisas modificaram. Nós sentimos que havia necessidade de evoluir aqui. Começámos a intervir cada vez mais aqui. E sabem porquê também? Porque estes jogadores aqui, sub-19 e sub-18,
cada vez chegam mais cedo às equipas B e às equipas A. O que é que acontece? E há pouco falávamos das datas FIFA. As datas FIFA é muito pouco tempo. Se eles não tiverem trabalho cá atrás que lhes permita ser mais competentes, cá tudo se torna muito mais difícil. Quantos estágios é que tiveram? Por acaso, aqui e aqui até tem o mesmo número de dias, tem o mesmo número de estágios, 9. Mas a seguir vocês vão ver o número de dias de trabalho. É completamente diferente. 9, 8, 10, no total temos 43. Posso-vos dizer que em termos de estruturação metodológica, aproximadamente fazemos 50-50. Fazemos 50% dos estágios de preparação aquisitivos e fazemos 50% de estágios competitivos. Avançando, então, vejam aqui quantos dias é que ao final de 6 épocas que nós trabalhamos entre o sub-15 e o sub-20, quantos dias é que eles estão connosco? Cá está. 328 dias que eles estão connosco. 328 dias, somos capazes de alterar comportamentos. Somos capazes de direcionar para uma identidade de jogo. Somos capazes de acrescentar alguma coisa aos jogadores. O espaço da seleção nacional não é exclusivamente o que vem dos clubes. O espaço da seleção nacional é o que vem dos clubes, mais o que eles aprendem nas seleções nacionais. E não estamos com aquele problema se quem ajuda mais ou quem ajuda menos. Percebemos que é os dois juntos podemos proporcionar experiências diferentes e que ajudam ao crescimento dos jogadores. É isso que nós pensamos. Reparem aqui, numa época eles estiveram connosco 103 dias. 103 dias, estamos a falar em 3 meses e 10 dias de trabalho. É muito tempo e que nos permite claramente direcionar para uma forma de jogar. Pronto. Aqui eu vou andar rápido. Estas são as experiências competitivas que os nossos jogadores têm tido. E um bocado eu falava numa dificuldade que nós temos, que é a participação em campeonatos do mundo sub-17. Ainda não conseguimos, infelizmente, nestes últimos 5 anos, perdemos as 2 oportunidades de estar presentes. Pronto, uma nos Emirados Árabes Unidos e esta última no Chile, se não estou em erro. Enquanto em sub-20, as 3 que tivemos possibilidade de participar, participamos. E esta equipa sub-19 vai novamente disputar um europeu que pode dar acesso ao Campeonato do Mundo da Coreia do Sul, em 2017. Pronto. Agora aqui, eu tenho aqui alguns exercícios. Não vai dar para passar tudo, como já compreenderam. Pronto. Reparem, o que eu falava um bocado, correr nas posições, é isto. Umas vezes com bola, outras vezes sem bola. Reparem, do outro lado estão a ver aquele movimento ali, vertical, que para nós é muito importante. E isto é a concentração que nós queremos. Enquanto ali era de uma escala anterior, de uma escala coletiva, aqui estamos a falar num exercício do ponto de vista da escala individual. Para trabalhar o quê? Transições. Após o remate, mudança de comportamento rápida. Pronto. Só vai passar mais um para avançar. Depois aqui, jogo. É assim que nós caracterizamos todas as situações. Guarda-redes mais 6, contra 10, mais guarda-redes. 10 em estrutura, 4 defesas e 2 interiores. Os 6 trabalham a organização defensiva intersectorial e os 10 organização ofensiva com transição defensiva. E eu a seguir vou explicar uma coisa que para nós é muito importante na nossa forma de jogar. Isto é capacidade de atração, a bola vai para um lado, não dá para entrar, a bola vem para o lado contrário, explorou o corredor central e depois é que chegou aqui a ajuda rápida do interior. E depois das nossas transições, nós queremos isto aqui. Nós não queremos que os nossos jogadores deem um passo atrás. Queremos que os nossos jogadores deem um passo à frente para pressionar. Vamos então avançar. Identidade do treinador, eu também já há pouco toquei. São estas as grandes ideias. Foi muito rápido, realmente agora tenho que colocar intensidade. Apareceu.
Esta é a nossa estrutura. Vou perder aqui 30 segundos que eu queria explicar uma coisa. Já pode ficar neste. A estrutura da técnica nacional funciona desta forma. A maior parte das federações dividem. É os treinadores sub-17, os treinadores sub-18, os treinadores sub-19 e por aí fora. A nossa estrutura técnica são 12 pessoas que estão a tempo inteiro, não têm qualquer relação com os clubes, não queremos isso. Não queremos isso. Queremos pessoas totalmente fora da ligação direta aos clubes. Esta é a nossa perspectiva. E o nosso técnico principal, em termos de exemplo, do sub-19, é assistente no sub-15. O nosso técnico principal do sub-20 é assistente no sub-16. Ou seja, os nossos técnicos trabalham com todos os escalões. Os nossos técnicos têm que estar preparados para serem selecionadores sub-15 ou sub-20. O que é que isto nos dá? Dá-nos duas coisas que para nós são fundamentais. Primeiro é a harmonia na equipa técnica. É preciso gostarmos muito uns dos outros, porque nós temos problemas de vez em quando uns com os outros, mas temos de ter capacidade de os resolver. Depois dá um conhecimento muito profundo dos jogadores e das equipas. Portanto, quando nós falamos de uma equipa que chegou à Nova Zelândia ao Campeonato do Mundo, eles já antes foram orientados por 2, 3 treinadores e os assistentes que tiveram na Nova Zelândia já foram treinadores deles em sub-16. Há toda uma harmonia que para nós é muito importante. Agora aqui vou acelerar um bocadinho. A grande ideia que eu queria que ficassem do lado tático-estratégico é que os nossos jogadores têm informação, mas não têm informação em exagero e que lhes permita antecipar cenários. Mas eles têm que ter capacidade de perceber o jogo. É esta a divisão que nós fazemos, mas eles têm que ter capacidade de as escalas de complexidade, como eu há pouco falei. Analisamos o adversário sob o ponto de vista coletivo, intersectorial e individual. Sob o ponto de vista individual, damos os vídeos aos jogadores para eles analisarem os adversários que vão ter pela frente. Depois, isto aqui é muito importante, esta frase, na nossa perspectiva. No entanto, as decisões não podem ser mecânicas. Exigem inteligência para responder com competência às situações do momento. Ou seja, nós não queremos que os jogadores vão para ali com o ditado. Nós queremos que os jogadores vão para ali com grandes ideias, mas depois têm que ter inteligência para responder ao momento. Porque a nossa experiência, por vezes, leva-nos a dizer isto. Os jogadores são tanta informação, que por vezes ficam muito mais preocupados com o adversário. Nós, digamos, levamos a que os níveis de ansiedade deles subam e, portanto, leva a que a qualidade das decisões seja inferior. Pronto. Isto está mesmo a terminar. Preciso de 5 minutos. A nossa identidade organizativa. Começamos atualmente começamos com o torneio Lopes da Silva em sub-14, que vai permitir ir sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. Atualmente estamos a implementar isto, o futebol de 9. Sentíamos uma grande lacuna na passagem do futebol de 7 para o futebol de 11. Já temos 5, 6 associações no país que praticam futebol de 9. E este é o primeiro grande momento de contacto dos selecionadores nacionais com o futebol de 9, depois sub-14, ou seja, nós já começámos a conhecer os jogadores em sub-13, sub-14, e depois intervimos diretamente com eles aqui no torneio das seleções. Esta foi uma inovação deste ano das seleções. O que é que nós fizemos? Juntámos 84 jogadores de diferentes níveis de desempenho. Tínhamos a seleção A, que eram os melhores, e depois tínhamos 3 seleções em sub-15. E permitiu-nos envolver 30 clubes. Em média, o número de equipas que participam nas nossas convocatórias é muito diferente do Brasil, da Espanha, da Alemanha. Estamos a falar em 5, 6 clubes que participam nas convocatórias. Pronto. Avança. Este é o novo espaço. Esta é a cidade de futebol. Foi inaugurada a 31 de março. É um campo e meio, mais 2 campos cá em baixo. Aqui
é onde está a estrutura técnica, administrativa, tudo o que dá suporte também para nós conseguirmos ser mais competentes. É um espaço muito recente que foi inaugurado há poucos dias, que será um espaço que nos ajudará a sermos mais fortes. Depois queremos estar próximos das associações, das escolas. Vou dar aqui um exemplo, e um bocado falou-se do lado pedagógico. Nós atualmente na Federação queremos carreiras duais. O que é isso, carreiras duais? É que os nossos jogadores sejam excelentes jogadores, excelentes alunos. Na Nova Zelândia, em 21 jogadores, 9 jogadores estavam na universidade. O jogador mais internacional não precisou de estatuto de alto rendimento para entrar na universidade, que era o nosso capitão, o Tomás. E é o que tem mais internacionalizações. Terminou o Campeonato do Mundo com 80 internacionalizações. É aluno de Relações Internacionais com média 17,5. Portanto, nós queremos isto, alimentamos isto, temos também aí uma geração, embora também temos que ser frontais em tudo isto. Nem todas as gerações conseguem ter este desempenho, queríamos, mas nem sempre é possível, mas caminhamos nesse sentido. Pronto, era este exemplo que eu queria dar. Depois, terminar aqui com a realidade do nosso país, para vocês terem ideia, somos 22 associações, 1911 clubes. Estamos muito próximos dos clubes porque nós podemos assistir aos treinos nos clubes. Os coordenadores dos clubes vêm assistir aos treinos das seleções nacionais. Há uma harmonia muito grande. Solicitamos vídeos para observar alguns jogos que não temos possibilidade de acompanhar. Todas as semanas nós observamos no total 24 jogos. Todas as semanas, 24 jogos. E isso permite-nos ter um conhecimento mais profundo. Porque há comportamentos das bolas paradas, da organização ofensiva, da transição que eles trazem do clube. Portanto, agora, há diferenças. Quando há diferenças, os jogadores têm que ser inteligentes para se adaptarem. É esse o nosso conceito. Número de praticantes. Temos a Alemanha com 2 milhões. Olhem o nosso número. Somos 134 mil praticantes, 21 mil no futebol sénior, 113 mil. O nosso campo de recrutamento é este. E aqui os sub-20, aqui alguns. Temos 1.327 jogadores profissionais e atualmente na formação temos 134. É um número que há 10 anos atrás, se calhar, tínhamos 1 ou 2. Atualmente, os clubes fazem cada vez mais cedo contrato profissional com os jogadores, principalmente de clubes de referência, Porto, Sporting, Benfica. Portanto, estamos a falar num campo de recrutamento curto, mas os nossos jogadores têm um grande compromisso e acreditamos, eu vou terminar depois com um vídeo, mas volto a agradecer a vossa atenção, a organização foi excelente, obrigado, desculpem, devo ter ultrapassado já para aí meia hora, já, portanto, perdi o jogo, mas pronto, deixa lá, para a próxima ganha. E então, onde acreditamos que o compromisso de todos será decisivo para todos, está negrito é por alguma coisa, para um futebol de qualidade superior e vencedor. Vou deixar aqui um vídeo, que a música se calhar também nos anima um bocadinho, mas que nos enche de orgulho daquilo que é o desempenho das nossas equipas e dos nossos jogadores. Tá, muito obrigado pela atenção.